iniciou aqui a gravação. Bom, hoje nós trabalharemos com a página 58 do capítulo 4. Bom dia, Guilherme. Bom dia, professor. Tudo bem? Sim, e você, como é que você tá? Bem, também. Hoje é a página 58, tá bom? Do capítulo 4. Tá bom, vou colocar aqui. Internet via bambu ótico é muito ruim. Não entendi, André. Internet é muito ruim aqui em casa. Ah, mas eu tô conseguindo te ouvir perfeitamente. Você consegue me ouvir? Tá me picotando. Ah, entendi. Então é isso mesmo, é a internet. Tá? Pessoal, hoje eu quero que vocês abram o livro aí na página 58, no capítulo 4, e nós vamos iniciar imediatamente com esse retângulo amarelo, que está bem no final da página 58. Está falando sobre os advérbios de modo, tá? Diz aqui, né? Os advérbios de modo são palavras que designam a maneira ou a circunstância pela qual as ações, os estados e o fenômeno da natureza são expressos pelos verbos. Pessoal, vocês estão conseguindo me ver direitinho? Sim. Ok. Sim. Então, Minha aqui... câmera abriu do nada. Sim, estou seguindo sempre. Vocês. Ok. Então, tá assim. As palavras bem, mal, melhor, pior, assim, depressa, devagar, como, sobretudo, quase e principalmente são exemplos de advérbio de modo. Então, por exemplo, o advérbio, pessoal, é um termo da oração que ele dará circunstância a um verbo, tá? Não só o verbo, mas ele pode trabalhar com o verbo, ele pode trabalhar com uma outra classe gramatical, que é o próprio advérbio, tá? E aqui, no caso, um adjetivo. Então, quando eu falo assim, né? Por que modo, né, Lúcia? Modo é o modo como eu fiz determinada ação. Então, quando eu falo assim, por exemplo, Kaique saiu da sala rapidamente. Esse rapidamente, pessoal, é como a personagem, no caso aí, o Kaique, saiu da sala. Então, nós temos aqui o advérbio e a locução adverbial. A locução adverbial, André, fecha um pouquinho a sua câmera, por favor. Tô vendo o gato. Ou é o Guilherme? Gente, nem sei. Ah, é o Guilherme. Não, sou eu, é que o meu gato tá mexendo no tablet aqui. Para. É que ele tá mexendo com o meu Então fone. abre a câmera, mas para ficar prestando atenção no que eu estou falando, né? Não, é que ele clicou na tela. Ele não pode Tá, ficar se então tá mexendo bom. que já... Tá bom. Oi, Guilherme Luiz! Bom dia! Que bom que você está aqui. Estou feliz por você estar participando das aulas. Então, pessoal, esse exemplo que eu dei para vocês, né, é a forma como o Kaique saiu. Kaique saiu da sala rapidamente. Eu tenho um advérbio rapidamente, certo? A locução adverbial é quando eu tenho mais de uma palavra. Então, por exemplo, quando eu falo assim para vocês, estarei em casa, né? Por exemplo, em breve, digamos assim, tá? É uma locução adverbial aí de tempo, no caso. Então, essa locução, por que locução, pessoal? Porque eu vou ter mais de uma palavra. Tá bom? Agora vamos para a apostila. Ó. Seu pai sempre dirigiu depressa. Depressa é o modo, é a circunstância, né, de como ele dirigiu. Note que a palavra depressa se encaixa na forma verbal dirigiu e acrescenta a ela um detalhe, uma circunstância de modo. Vale lembrar que a locução adverbial é um agrupamento com mais de uma palavra que exerce a função de advérbio. Então vamos aqui olhar, né, essa função dessa locução adverbial. Exemplo, Capitu foi julgada à torta e
A, direito. O banco fechou às 16 horas. Corri à toa. Então, esse à toa aqui, nós temos uma locução. Geralmente, pessoal, as locuções, elas ocorrem com uma preposição mais um artigo, tá? Então, por exemplo, depressa, né? Às pressas. Então, esse as aí com acento indicativo de crase, é claro. Às pressas. Lúcia saiu da sala às pressas. Foi o modo como eu saí. Tudo bem, pessoal? Ficou claro isso para vocês? Sim ou não? Alguém tem alguma dúvida? Então, o advérbio, eu vou ter uma linha, certo? Por exemplo, Lúcia está... Não, peraí, deixa eu pensar em outro que dá circunstância de modo. Lúcia foi ao mercado lentamente. Lentamente é um advérbio. Agora, quando eu falo Lúcia foi ao mercado às pressas, aí eu tenho uma locução. Por quê? Porque eu tenho duas palavrinhas no caso aí. Então, a locução, ela terá mais de uma, terá uma expressão, digamos assim. Tá? O André? Tá bom? E o advérbio, nós temos aí uma única palavra. Tudo bem para vocês? Ficou claro isso? Coloquem aí no chat para mim. Estou indo para o chat, vou clicar aqui para verificar a resposta de vocês. O Felipe, sim. Comprar café. Não entendi, mas tudo bem. Tá bom? Então, já que vocês entenderam isso aí, existe sim um exercício para vocês fazerem aqui, tá? Que é o exercício A, tem o B e tem o C. Então, eu vou explicar agora para vocês, A, B, C, tá? Diz assim, ó. Se precisássemos transformar os dois períodos destacados em um único período, seria necessário acrescentar ou retirar termos? Como seria o período resultante? Então, aqui, será que teria que tirar alguma coisa? Ou acrescentar alguma coisa? Aí vocês lerão um período, tá? A B, levando em conta o período construído na questão anterior, responda: qual é a relação estabelecida entre o advérbio somente e o verbo fazer? O termo somente acrescenta algum detalhe relevante ao verbo? E C, e última, considere esta passagem, sendo semanal, me obriga a estar sempre ativo e dar ritmo bom às histórias. O advérbio, sobretudo, poderia ser introduzido em qualquer ponto da passagem sem alterar o sentido original do texto? Explique. Tá? Enquanto vocês fazem, eu vou tentar compartilhar algo aqui com vocês, que eu não, na verdade, eu montei uns slides e aí eu preciso verificar, tá bom? Então, a questão ABC no caderno com a data de hoje, tá bom? Coloquem a data e a página que é a página 58, ok?
Quando vocês terminarem, dá um ok no chat para nós iniciarmos a correção, por favor. Ok, André. O Guilherme Rodrigues acabou. O André também acabou. O restante, o Gabriel acabou. Porque aí eu corrijo de uma vez só. Pronto, Felipe. Guilherme Luiz também acabou. Ok, agora vamos lá. Vamos às perguntas, né? Se precisássemos, bora lá. Se precisássemos transformar os dois períodos destacados, ou seja, somente as frases que estão aí em negrito, né? Em um único período, seria necessário acrescentar ou retirar termos? Como seria o período resultante? Então, vamos lá, vocês terão que juntar tudo isso, os dois períodos. Há necessidade de retirar alguma coisa, de acrescentar alguma palavra, sim ou não? Eu só tirei a palavra suficiente. Só tirou a palavra suficiente? É. Não, não seria correto. Eu coloquei retirar. Não, não também. Então, aqui nesse período, ficaria assim, ó, né? Vou fazer um fanzine suficiente somente para descarregar a minha necessidade de desenhar, criar e me divertir fazendo isso. Então, não há necessidade, pessoal, de nem acrescentar e nem retirar nenhuma palavra, tá? Então, coloquem aí. Não há necessidade, esse A com a letra H. Eu vou colocar aqui no chat para vocês, espera aí. A. Eita, iniciei a frase com letra minúscula. É só isso que eu cliquei aqui, não foi. Agora foi. Não há necessidade de retirar ou acrescentar Peraí, gente. Né? Não há necessidade de bastando justapor o sentido único
Verificar. Eu coloquei acento, coloquei. Ó, tá indo aí para vocês, tá? Então, não há necessidade de jeito nenhum, tá? De vocês acrescentarem ou não alguma palavrinha, tá bom? Coloquem aí no caderno de vocês. Gente, vocês estão entendendo? Eu só juntei os períodos, tá? Não precisei acrescentar nenhuma palavra, tá bom? Agora tem a letra B, né? Tá assim, levando em conta o período construído na questão anterior, responda qual é a relação estabelecida entre o advérbio somente e o verbo fazer. O termo somente acrescenta algum detalhe relevante ao verbo? Vocês colocaram o quê? Bom, primeiro nós temos que partir do pressuposto que o advérbio, pessoal, ele traz uma circunstância ao verbo, sim. Não só ao verbo, como ao advérbio e ao próprio adjetivo, tá? Então, ele modifica, sim. Nesse caso aqui, ó, né, ó, vou fazer um fanzine suficiente somente para que eu possa descarregar a minha necessidade de desenhar. Então, aqui, o advérbio somente, ele está modificando o quê? Quais são as classes gramaticais que ele pode modificar? Eu acabei de falar isso para vocês. Quais são as classes gramaticais? Uma delas é o adjetivo. Qual que é as duas últimas? Pessoal, quem tem microfone pode falar. Eu acho que fica até mais interessante assim a aula, você falando, eu falando. Substantivo, verbo. Mais do que né, uma mulher da cobra. Meu Deus do céu, como eu falo. Pode falar, Gabriel. Substantivo e verbo. Não, substantivo não, o verbo e o advérbio, certo? Então, aqui, somente nesse contexto, ele vai modificar o sentido de quem? De um advérbio? De um verbo ou de um adjetivo? Aí você tem que olhar, né? Se nós temos aí, qual é a classe gramatical que nós temos aí? Não entendi, Pro. Ó, aqui, ó, levando em conta o período construído na questão anterior, responda qual é a relação estabelecida entre o advérbio somente e o verbo fazer. Ele já está aqui no próprio enunciado, já diz que modifica. Qual é a classe gramatical que ele está modificando? No próprio enunciado diz. Então, modificar o advérbio? Exatamente, o verbo, tá? Então, aqui, neste caso, o advérbio somente, né, ele modifica o sentido de quem? Do verbo. Certo? Aqui dando, né, acrescentando-lhe uma circunstância. Então, é isso que vocês devem colocar. O advérbio somente, né, ele modifica aí o sentido do verbo, né, acrescentando-lhe circunstâncias. É isso. Alguém gostaria de falar? Tem alguma dúvida sobre isso? Pessoal, não? Então, coloquem aí a resposta, que eu quero ver como que vocês produziram essa resposta, de acordo com a minha orientação. Coloquem aí no chat. Então, pessoal, ó, que é necessário que vocês entendam que o advérbio, ele vai sempre modificar, dar circunstância a um verbo,
a um adjetivo ou o próprio advérbio. São somente essas 3 classes gramaticais, tá bom? Geralmente, nós utilizamos mais com o verbo, mas há essa possibilidade, sim, do advérbio modificar também o adjetivo e também o próprio advérbio, tá bom? Coloquem aí a resposta para mim, por favor, para eu verificar se não há, sei lá, algum erro, alguma coisa na estrutura da resposta de vocês. É importante isso. Ou, de repente, vocês podem ler para mim, para eu verificar. Bom, na questão C, tá bom, Guilherme, daqui a pouco eu olho, aí eu já vejo, tá? Já vou orientar aqui. Enquanto você escreve aí, eu leio aqui. Considerando esta passagem, ó, aí a passagem sendo semanal, me obriga a estar sempre ativo e dar ritmo bom às histórias. O advérbio, sobretudo, né, poderia ser introduzido em qualquer ponto da passagem, sem alterar o sentido original do texto? Explique. Correto. Falta só o ponto final, Gabriel. O Bruno? Tudo bem, Bruno? Fico feliz, Bruno, que você Tudo, está na prof. aula. Tudo. Aparece aí para eu te ver, rapaz. Ontem eu matei a saudade, todo mundo apareceu. Espera só um pouquinho, 2 minutinhos. Tudo bem, Bruno? Como é que você passou aí, tem passado com essa quarentena? Tudo bem, tá difícil. Tá difícil? Por quê? Tem que vir todo dia trabalhar, professora. Pensei que eu tinha descanso, mas tem que vir. Você está trabalhando? Uhum. Ah, entendi. Bruno, faz parte. Faz parte. Né? Trabalhar faz parte. Quanto mais cedo, melhor. Uhum. Assim você tem objetivos e aí você consegue alcançá-los da melhor forma possível, né? Uhum. Bom, pessoal, olha o outro aqui, André, hein? Bom, pessoal, a questão aqui da letra C, né? Nós temos aí que acrescentar, digamos assim, né? Sendo semanal, me obriga a estar sempre ativo e dar ritmo das histórias. O advérbio sobretudo, tá? Sobretudo, vamos lá. É o que ele quer saber. Se o advérbio sobretudo poderia ser introduzido, ou seja, né, posto em qualquer parte da passagem, da frase. Pode colocar de qualquer. Eu quero colocar no início da frase. Eu quero colocar lá no final da frase. Isso pode acontecer neste contexto aqui? Sim ou não? O que vocês colocaram? Não, porque modificaria a frase, não só por isso. Gente, deu horário. Voltamos daqui a pouco, tá bom? Preciso ir para outra sala. Tchau, gente. Lá no calendário tá mostrando que tinha 2 aulas suas. Tá em branco depois dessa aula. A última aula é minha, das 10h45 às 11h10. É que tem uma aula em branco lá. Não entendi. Essa aula em branco vai ficar aula vaga. Não entendi. Tchau, gente. É que veio um calendário das aulas. Aí depois dessa aula,
tá em branco. Não mostra que tem mais aula. Só mostra uma página em branco, aí depois vem a outra aula. Aí eu ia Ué, que perguntar se era. estranho, porque eu vou para o sétimo, depois eu vou para o sexto e tenho a última com vocês. Sim, Eu vou essa perguntar aula aqui em pra branco Lívia. pra gente ficar. Então a gente tem uma aula vaga. Aula vaga, isso. Tchau. Aí, Tchau. e Bruno,